Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã, nessa quarta-feira, meditando na palavra de Deus e orando por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês Deuteronômio, capítulo 10. Esse é um texto em que Moisés escreveu ao povo de Israel, chamando o povo de Israel ao temor do Senhor e mostrando o que o Senhor tem requerido de nós. Essa é uma pergunta para nós refletirmos também hoje e assim crescermos pessoalmente, crescermos no nosso relacionamento com Deus e na bênção de Deus sobre a nossa família. O que é que Deus, afinal de contas, requer do homem? O que há de mais importante para nós tomarmos cuidado? E nesse texto de Deuteronômio 10, nós vamos ver que é o temor do Senhor. Como diz também Miqueias 6:8, Miqueias faz essa mesma pergunta: o que o Senhor tem te mostrado de bom, ó homem? E o que o homem requer de você? E o profeta Oséias responde sobre o temor do Senhor em 3 partes. Ele vai dizer que você ame, que você pratique a justiça, que você ame aquilo que é bom, a fidelidade, e que você caminhe humildemente com o seu Deus. Então hoje nós vamos estar refletindo sobre como nós podemos de fato viver no temor do Senhor. Lembrando que Provérbios também repete várias vezes que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então é esse temor que nós queremos viver, que nós queremos que nós, a nossa família, os nossos filhos experimentem. Então vamos orar, podia orar por nós, para iniciar essa live, que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. Sim, sempre iniciamos essa meditação pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, fale conosco nas Escrituras, e ao final da leitura desse trecho de Deuteronômio 10, nós queremos também concordar com os seus motivos de oração e orar pela sua vida e pela sua família. Então fique conosco, vamos pedir ao Senhor entendimento. Muito obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra. Nós a recebemos com alegria e gratidão e pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Amém, Pai. Nos dê revelação, entendimento da Tua palavra e aplique-a em nossas mentes e em nossos corações. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deuteronômio, capítulo 10, então, Moisés diz: naquela ocasião, nós lemos ontem sobre quando o Senhor deu ao povo de Israel a lei, ensinou o povo de Israel os mandamentos dele, e Moisés recorda que naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Amém. No verso 6 diz que os israelitas partiram dos poços dos Jacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. Arão era o irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote do povo de Israel. E o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz até hoje. É por isso que os levitas, os descendentes da tribo de Levi, não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduz o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Amém. Verso 12, Deuteronômio 10, 12. Esse é o verso que nós destacamos na leitura de hoje. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor,
o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Ou seja, o que é que Deus tem falado conosco? Se a Bíblia tem alguns poucos resumos, como nós já lemos os 10 mandamentos, em que Deus sumariza ali em 10 pontos como nós podemos de fato viver uma vida de amor a Ele sobre todas as coisas e uma vida de amor ao próximo. E aqui novamente o Senhor está na sua palavra sumarizando o que é que Deus exige de nós. Se Deus pede algo de você, eu sei que cada um de nós temos um chamado específico, cada um de nós temos dons do Senhor, mas existe algo que é universal, que Deus tem requerido de nós, das nossas famílias, que é o temor do Senhor. Miqueias, eu mencionei no início dessa live, Miqueias capítulo 6, 8, tem um verso tão interessante. Esse é um dos versos-chave para o nosso serviço com missões que nós desenvolvemos aqui em Austin, no Texas. Quando Miqueias 6,8 diz: o que o Senhor tem mostrado a você, homem, e o que o Senhor requer de você, senão que você viva, pratique a justiça, que você ame a bondade, ame aquilo que é justo, aquilo que é bom, e que você ande humildemente com o seu Deus. Então, se você deseja aprofundar a reflexão sobre o que nós estamos lendo hoje, eu sugiro que você leia Miqueias 6,8 e medite nessas palavras. Também no livro de Jó, esse verso que é tão repetido nas Escrituras, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se nós queremos de fato desfrutar uma vida que é baseada em decisões assertivas e que resultam também em bênçãos, em favor, em riqueza, em uma condição de vida de boa qualidade para a nossa família, nós precisamos começar no temor do Senhor. Esse Amém. verso aparece em vários provérbios, em vários trechos das Escrituras, como nos Salmos, mas provavelmente a primeira vez que ela foi escrita está em Jó 28, quando Jó disse que o próprio Deus falou isso ao homem. Provavelmente Adão ouviu do Senhor essa revelação. Se você quer ser sábio, se você quer viver uma vida de boa qualidade para a sua família, você precisa começar com temer o Senhor. Amém. Verso 14. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até mais os altos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo de seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Amém. Lembrando da promessa de Abraão, trazendo toda a honra, todo o louvor, toda a glória a Deus, mostrando o quão soberano, o quão grande, o quão criador é o nosso Deus, esse Deus que nós servimos e cremos. Amém. Graças a Deus. Nós vivemos dias em que o termo ateísmo não tem sido mais utilizado. Você pode observar isso quando as pessoas que escolhem rejeitar a presença, a pessoa, o governo do Senhor, hoje em dia eles já não usam mais o termo ateísmo, porque é impossível uma pessoa declarar que ela não crê em algo, que ela não tem confiança, que ela não baseia sua vida e suas decisões em alguma realidade, em alguma existência. Então essas pessoas têm utilizado o termo agnosticismo, como quem diz, ao invés de crer em Deus, eu creio na razão. Ao invés de me submeter a Deus, eu me submeto
ao conhecimento, à ciência, mas a verdade é que todas as pessoas têm no seu coração essa sede, essa necessidade de colocar a sua confiança em algo real, em algo superior. E o Salmo 113, nós estávamos meditando nessa manhã, tem um chamado tão lindo que diz que o Senhor é soberano. E quem é como o Senhor? Em que nós podemos basear a nossa vida, senão no próprio Senhor, o nosso Deus, que com sua bondade, com seu poder, mesmo sendo um Deus soberano tão grande, diz que ele se inclina para ver o que acontece na terra com os filhos dos homens. Deus tem planos para as nossas vidas, ele tem o melhor preparado para mim, para minha família e para você e sua família. Não existe Amém. nada que nós podemos tomar como princípio para a nossa vida, senão o temor do Senhor. Se nós de fato queremos lá na frente colher bons frutos, colher resultados de decisões sábias e assertivas que nós tomamos hoje. Amém. Então nós queremos te chamar a refletir de que maneira nós podemos colocar em prática esse temor do Senhor nas nossas vidas e nas nossas famílias. E Miqueias 6:8, eu repito mais uma vez, ele vai dar 3 dicas que nós possamos praticar aquilo que é justo, praticar a justiça, amar aquilo que é bom e andar humildemente com o Senhor nosso Deus. Então que você possa estar refletindo, a Rafa vai orar pela sua vida e pelas nossas famílias, e nós convidamos a nesse dia a refletir de que maneiras práticas você pode praticar o que é justo, amar o que é bom e caminhar humildemente com o seu Deus. De que maneira prática você pode valorizar o temor do Senhor na sua vida e na sua casa. Esse é o motivo pelo qual nós sempre oramos, né? Pelos nossos filhos, pela nossa família. Sim, então que nós possamos estar com os nossos corações no Senhor, buscando conhecer a cada dia mais e experimentar isso que Ele tem para nós. Muitas pessoas que nós conversamos, temos oportunidade de estar nos relacionando, muitas vezes elas pensam que elas não conseguem sentir a presença de Deus ou até mesmo acreditar. Até mesmo a geração cada vez mais nova, elas acreditam menos no poder, quem é Deus, será que eu acredito na Bíblia, isso é verdade? Mas existe sim, nós, pessoas que eu e você que temos buscado, e nós podemos, se você não tem experimentado, Deus tem isso para você. Amém. Experimentar da presença dele, da paz que só ele pode dar, de quem ele é, das verdades, de declarar, de renovar a sua mente a cada dia através da Bíblia, não se conformando com os padrões deste mundo. Então Deus tem muito mais para nós, a nossa família, mas isso parte de nós humildemente rendermos nos nossos pensamentos pessoais, da nossa forma, da nossa maneira e submeter ao Senhor, render as nossas vidas, viver pela fé e dizer: Senhor, eu creio, eu quero receber tudo isso que o Senhor tem de graça como um presente para mim. Amém. Então nós em nossa casa, nós decidimos receber desse presente do Senhor pela fé, que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus que cuida de nós, que todas essas promessas que nós temos lido na Bíblia, Ele tem promessas e Ele cumpre as promessas que Ele tem sobre nós e a nossa família. Então vamos, se você tem algum pedido de oração, você pode nos enviar. Então vamos colocar os nossos corações no Senhor, pedindo: Senhor, que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim e minha família. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Sim, assim como diz esse texto, Pai, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o soberano sobre os soberanos, o Senhor é o Criador, Pai, do céu e da terra, e todas as coisas, Pai, estão debaixo da tua autoridade, Pai, do teu governo, do teu domínio. O Senhor tudo pode, Pai, e nós colocamos hoje a nossa fé, a nossa esperança, todo o nosso ser, Pai, diante de Ti. Ajuda-nos, Pai, humildemente receber o que o Senhor tem para nós. Sim, Perdoa, Pai, todas as vezes que nós somos obstinados, que nós somos, Pai, temos o coração endurecido, ou que nós queremos viver, Pai, da nossa própria maneira, mas que nós e a nossa família possamos escolher o Senhor, possamos escolher, Pai, andar na bondade, na justiça, sim, e com o coração rendido a quem o Senhor é, andar no temor do Senhor, Pai, que é esse princípio da sabedoria. Ajuda-nos a sermos sábios, Pai. O Senhor também diz na tua palavra, Pai, em Tiago, que aquele, Pai, que tem falta de sabedoria, peça que o Senhor dá, Pai, livremente. Então, Pai, que hoje seja um dia
Que o Senhor nos encha da sabedoria do Senhor. Que o Senhor nos encha do temor do Senhor. Que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor tem para nós e a nossa família. Revela-te a nós, Pai. Não permita-nos estarmos distraídos, Pai, ou até mesmo desesperançosos, Senhor, vendo tantas coisas acontecendo, tanta maldade, Pai, tanta infidelidade ao Senhor. Mas o Senhor também diz na Tua palavra que ainda que nós formos infiéis, o Senhor continua sendo fiel, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, a justiça é a base do Teu trono, Pai. E obrigado que o Senhor sempre nos dá novas oportunidades. O Senhor nos dá a oportunidade de rendermos a Ti, de nos arrependermos. E obrigado, Pai, que nós podemos andar, Pai, perdoados, renovados, redimidos em Ti, Pai. Obrigado pela redenção através de Jesus nas nossas vidas e na nossa família. Obrigado que nós podemos viver uma nova vida em Ti. E eu coloco, Pai, cada pessoa que aqui se une em oração conosco. Que o Senhor abençoe, Pai, as nossas casas. Que o Senhor abençoe os nossos casamentos. Que o Senhor abençoe os nossos filhos. Que o Senhor abençoe, Pai, os nossos trabalhos e tudo aquilo que nós colocamos as mãos, Pai, possa prosperar em Ti. Que o Senhor nos dê sabedoria, força, fé, visão, Pai, e uma atitude, Pai, que revela o Teu amor em nós. É isso que nós pedimos nesse dia, que nós não estejamos andando por vista, Pai, mas pela fé que o Senhor nos dá. Renova-nos nesse dia, Pai, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé e que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor aumente em nossos corações o temor do Senhor. Eu e a Rafa lemos as Escrituras diariamente para os nossos filhos. Na igreja, muitas vezes professores ou pessoas que estão liderando pequenos grupos expressam quão impressionados eles ficam ao fazer perguntas. Como o Micael e a Sara já conhecem o texto bíblico, mas nós sempre reforçamos para os nossos filhos, muito mais importante do que conhecer os nomes, do que conhecer a história. Nós queremos e oramos para que o Senhor aumente o temor dele nas vidas de vocês. E ao mesmo que nós pedimos a Deus pela sua família hoje, que vocês tenham um dia muito abençoado, no temor do Senhor, um dia de sabedoria e de bênção. Nós amamos muito vocês. Um abração e nos vemos amanhã.